Olá pessoal, bem-vindos a mais um laboratório de física e hoje nós vamos fazer alguns experimentos de óptica. Para isso a gente já tem o nosso estúdio com a luz controlada aqui, que vocês já conhecem. E além disso, eu tenho alguém aqui que vai me ajudar. Esse é o Dr. Optos. Ele foi criado ontem à noite, certo? Além do jaleco bem decente dele. Não, o especial dele, pessoal, é que ele tem um olho a laser, ok? Então, com esse olho a laser, vai facilitar muito a nossa visualização de alguns experimentos, tá bom? E além disso, a gente tem algo mais para nos ajudar ali do lado, que é o nosso canhão de fumaça. Acho que com todo esse ajuste aqui vai ficar bem fácil visualizar os nossos elementos. Vamos lá então? Para começar, nós vamos discutir os três princípios da ótica geométrica, certo? Que é a independência dos raios de luz, a propagação retilínea da luz e a reversibilidade, ok? Vamos ver então um a um. Propagação retilínea é bastante tranquila, principalmente hoje em dia que nós temos os lasers, porque quando você pega uma lâmpada comum, o feixe de luz ele é divergente. Então você não consegue ver aquela linha reta perfeita. Quanto mais longe vai ficando a luz, mais se abre esse feixe e vai ficando menos intenso. Então a visibilidade não é tão boa. Mas com o nosso laser fica muito mais fácil a gente visualizar isso. Vamos fazer um teste na nossa máquina de fumaça? Aí está. Dr. Optos. Ativar. Vamos embora. Aí está, pessoal. A gente vê a propagação da luz em linha reta. Aí ficou perfeito. Então, um dos princípios é a propagação retilínea. A outra é a independência dos raios de luz. Apesar deles andarem todos juntinhos, podem ser raios paralelos, divergentes ou convergentes, eles são independentes. Okay? O que acontece com um raio não vai acontecer com o raio vizinho. A maneira fácil de fazer isso é usar um desses acessórios aqui para o meu laser. E aí eu tenho um laser bem legal. Vamos lá. Uau! Nesse caso aqui, eu tenho um feixe de raios divergentes. Aí está, ok? Opa, ficou bem legal. Agora, olha que interessante. Se eu colocar um espelho na metade desses feixes, esses raios, eu desvio metade dos raios e a outra metade continua o caminho deles numa boa, ok? Então, os raios de luz, eles são independentes. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade. Para isso, nós vamos montar um experimento aqui bastante rápido. Pronto, aí está tudo montado. Eu tenho um laser saindo aqui na horizontal, um espelho aqui, um espelho aqui, um espelho aqui e um espelho aqui. Se você notar, conforme eu ligar o laser, eu tenho o ponto na minha mão. Então o caminho que o laser está fazendo é esse e esse, ok? A luz está caminhando por esse caminho. Okay? Esse é o caminho que o laser está fazendo. Se você notar, perto da minha mão, ele está bem fraquinho, porque ele está se chocando com bastante partículas de fumaça no caminho. E é claro que ele vai perdendo, vai dissipando a luminosidade dele. Vamos tentar agora fazer o caminho reverso. Eu vou pegar o laser
passar para o lado de cá. Aí está. O mesmo caminho que o laser fez na ida, ele está fazendo na volta. Esse é o princípio da reversibilidade. Então, o que pode ocorrer com a luz quando ela encontra uma superfície, quando ela passa de um meio para o outro? Okay? Vamos ver quais são as possibilidades. Para isso eu vou precisar do Dr. Octos. E eu vou utilizar um pedaço de acrílico. Esse acrílico ele é em torno de 12 milímetros. Ele está polido aqui e aqui. Okay? E as outras superfícies não estão tão polidas assim. Um espelho. Se eu tiver uma superfície espelhada, uma superfície brilhante ou uma superfície polida, está meio óbvio, né? Está meio intuitivo o que vai ocorrer, certo? Vamos lá. Eu tenho uma reflexão dos raios de luz. Então, esses são os raios incidentes e eles estão sendo refletidos. Só que essa reflexão ela pode ser de dois tipos diferentes. Essa é uma reflexão regular, que você vê em um espelho. Só que se minha superfície não for espelhada, não for polida, por exemplo, essa fórmica branca, olha o que vai ocorrer. Você não vê o raio que está saindo. Por quê? Porque eu estou tendo uma reflexão difusa. Se você notar, eu pego essa placa e você consegue ver uma mancha esverdeada. Não é mais um ponto, é uma mancha esverdeada, mostrando a difusão dos meus raios. Nossa. Acho que eu não preciso mais de fumaça. Bem, nossa aula vai ser numa discoteca. Mas o que mais pode ocorrer? Eu posso ter uma reflexão regular ou difusa, só que se minha superfície for opaca, eu vou ter uma absorção. E claro, quanto mais escuro, nós já aprendemos isso no passado, quanto mais escuro, maior a absorção, ok? Nesse caso, eu estou usando um preto bastante fosco. Isso aqui é fuligem de vela. É famosa por ser bastante fosca, tá? E estou absorvendo na superfície. E se você observar, não tem quase não tem raios verdes de reflexo. Então, a maior parte está sendo absorvida pela superfície opaca e está sendo convertido em calor. Tá bom? E o que ocorre, agora é a parte que eu gosto mais, o que ocorre se eu sair de um meio, o caso A, e for para a água, ou nesse caso aqui for para o acrílico. Em vez de voltar o meu raio, refletir, ele pode penetrar. Esse fenômeno é chamado de refração. E ele é bastante interessante. Dá uma olhada aqui. O interessante da refração, se você olhar com detalhe, é que o raio incidente ele não continua em linha reta no outro meio. Ele muda para um outro ângulo, ok? Então existe um ângulo incidente e um ângulo de refração, que são diferentes. E é possível de fazer os cálculos sabendo o índice de refração do ar e o índice de refração do meu acrílico, tá bom? Se você observou, eu coloquei uma pecinha aqui de propósito. Por quê? Porque nem sempre uma reflexão é 100%, nem sempre uma refração é 100%. Então, nesse caso aqui, se você observar, o meu raio laser ele está sendo refratado para o acrílico e parte dele
está sendo refletido, tá ok? Vamos dar uma olhada. Ó, esse é o raio incidente, esse é o refletido e esse é o raio refratado. Ok? Então, nós podemos ter uma reflexão direta ou difusa. Nós podemos ter, se passar de um meio para outro, podemos ter uma refração. E se essa superfície for opaca, certo? Nós podemos ter uma absorção, que é a conversão em calor. E para fechar nossos fenômenos, tem mais um ainda, que é chamado espalhamento. Espalhamento é o que ocorre na nossa abóbada celeste. E quando o Sol começa a nascer, toda a abóbada é iluminada. Eu consegui algo que dá mais ou menos uma ideia do que ocorre. Vamos lá. Se você... Aqui nós temos um becker com água. Se tivesse mais alto, você podia trabalhar, mas não vai dar para você. Pegando o laser. Aí eu tenho a absorção do meu becker. Só que, olha que interessante. Tenho mais um becker. Os dois beckers estão com água. Só que nesse eu coloquei algumas partículas, um pó extremamente fino. Então a luz está batendo nessas partículas e está se espalhando em todas as direções. Ok? Algo similar ocorre na nossa atmosfera. Chama-se espalhamento. Falando de reflexão, existe uma propriedade bastante interessante quando um raio de luz sofre reflexão em uma superfície. Tá bom? Aqui eu tenho um transferidor normal, simplesmente ele foi impresso em papel, e ele está com os números de 0 a 180 graus, aqui sendo 90 graus. Um detalhe, que o ideal seria um transferidor que aqui fosse o 0. A gente começasse o 0 aqui, a minha normal, lembrando que a minha normal é essa aqui, em relação à minha superfície, e eu começasse os graus do meu 0 para baixo, que ficaria mais fácil as contas. Vamos fazer isso então? Aí está, nossa escala está corrigida. E agora eu vou pegar um laser. Exatamente no meu 0, nós vamos colocar no espelho. E aqui eu tenho uma barra que me ajuda a direcionar o laser. O que nós pudemos observar? Que o ângulo incidente é exatamente igual ao ângulo refletido em relação à minha normal. Tá bom? Então, o ângulo incidente ele é igual ao ângulo refletido. Para fechar os experimentos de hoje, nós vamos ver o que ocorre quando você fica diante de um espelho plano. Eu tenho aqui um espelho que, na verdade, é um vidro fumê. O que é vidro fumê? Esse vidro de cor um pouco escura. E eu tenho um espelho por cima dele. O vidro fumê tem uma vantagem de que ele reflete parte dos raios e ele deixa a outra parte passar. Então, isso ocorre quando você está olhando uma vitrine de loja, você consegue se olhar no espelho da vitrine, mas você consegue ver também o que tem do lado de dentro. Tá? Um espelho de verdade, ele reflete todos os raios, então você não vê nada do outro lado.
Eu coloquei esse espelho de verdade aqui porque a minha câmera ela não consegue ver através do vidro fumê. A imagem não é forte o suficiente. Então eu coloquei esse para minha câmera registrar. Mas depois, para o meu laser passar para o outro lado, eu vou remover e deixar só o vidro fumê. O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que temos um objeto, uma pessoa, em frente a um espelho e eu quero saber onde está a minha imagem atrás. Qual é a distância que está a minha imagem atrás do espelho? Vamos comprovar isso. Primeiro vamos ligar lá o Dr. Octus. Ele está olhando o próprio pé. Aqui você vê um pontinho verde. O raio laser está saindo do olho dele, batendo nesse ponto do espelho e voltando até o pé. Lembrando que o caminho que está fazendo é esse, mas pelo princípio da reversibilidade é o mesmo caminho contrário que é o real. A luz do ambiente bate no seu pé, vai até o espelho, é refletida e chega no teu olho. Teu olho, naturalmente, ele é um receptor. Nesse caso aqui, eu estou usando o olho como um emissor. Aí eu tenho os raios saindo do meu pé, batendo nesse ponto do espelho e voltando até o meu olho. Agora eu vou remover o espelho, deixar apenas o vidro fumê, que também serve como um espelho. Infelizmente a minha câmera não tem sensibilidade para verificar, mas vou religar o laser. Você percebe que tem um ponto aqui, onde ele está olhando o próprio pé. Vamos fazer um ajuste. Exatamente a ponta do pé dele. E aqui, o caminho real que está ocorrendo é esse. O raio sai daqui, a luz sai daqui, bate no espelho e atinge o olho dele. No entanto, ele imagina que o pé dele está aqui. Esse é o ponto imaginário do pé dele. Okay? Esse é o pé até o espelho e aqui o espelho até o pé. Olha que interessante. A distância entre o objeto e o espelho plano é a mesma que a distância da imagem até o espelho. Então, se eu tenho 1 metro daqui até aqui, eu tenho 1 metro daqui até aqui. Okay? Isso foi apenas para comprovar. Agora eu pergunto, qual é o tamanho mínimo de espelho que você precisa para enxergar o seu corpo inteiro? Vamos colocar o nosso espelho de volta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que ele olhe de novo para o próprio pé. Aí está. Vocês podem ver a luz aqui. Esse é o ponto que ele enxerga o próprio pé, que é esse ponto aqui no espelho. Horas. Eu não preciso de nada abaixo desse ponto, porque esse já é o ponto mais baixo do espelho que ele precisa para enxergar o pé. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Ele não vai sair do lugar e ele vai olhar para cima. Está bem no final. Está bem no final da cabeça dele. Então, daqui para cima, ele não precisa mais de espelho. Eu vou fazer a mesma coisa. Colocar uma fita aqui. Ou seja, esse é o ponto máximo de espelho que ele precisa. E esse é o ponto mínimo de espelho. Ele não precisa de um espelho do chão ao teto para se enxergar, nem do tamanho dele. Olha que interessante. Esse espelho aqui, ele ficou com 20 centímetros. E esse cara aqui tem 40 centímetros. Interessante o suficiente, você precisa de um espelho que seja a metade do seu tamanho. Ah, professor, mas e se eu andar para trás? Se você andar para trás, a imagem vai andar para trás. E esse ponto mínimo aqui vai continuar sendo o mesmo.
Se eu chegar mais perto, a imagem vai chegar mais perto. Então, olhem só. Se eu estou aqui nesse ponto, se eu chego mais perto, a imagem também chega mais perto. O ponto continua sendo o mesmo, independente da distância. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho a aula, ok? E até o nosso próximo laboratório.